Agenor de Oliveira. Voltamos aqui no bate-papo político com o jornalista Beto Almeida, em um cenário com um clima agradável, chuva na região metropolitana de Fortaleza, ruas e avenidas sem movimento no entorno da sede da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na Avenida Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres. E vamos falar sobre assuntos da área política. Vamos ao município de Caucaia, que voltou às páginas policiais por conta de uma denúncia do Ministério Público Estadual contra o ex-prefeito Washington Góes, empresários e ex-secretários envolvidos, segundo o Ministério Público Estadual, em um esquema criminoso de fraudes em licitações e desvio de dinheiro público. As informações com o repórter Ednardo Lemos. O município de Caucaia voltou ao noticiário policial com a denúncia do Ministério Público Estadual por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, contra o ex-prefeito Washington Góes, o ex-secretário de Infraestrutura da cidade, Fernando Cardoso, e os empresários Marcos Alexandre Veiga e José Marques Feitosa Neto. O grupo foi denunciado por supostos desvios de recursos públicos, fraude em licitação, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Estadual, os crimes teriam sido cometidos entre os anos de 2009 e 2016, administração de Washington Góes. Segundo ainda as investigações, a organização criminosa composta pelas empresas Placitude, Mixserve, entre outras, atuavam em contratações feitas pela Prefeitura de Caucaia para a execução de obras públicas na cidade. Os dados levantados pelo Ministério Público Estadual mostram que, entre 2009 a 2016, a Placitude venceu 72 processos licitatórios, tendo recebido, no período, aproximadamente 104 milhões de reais dos cofres públicos da cidade. Como fato grave, as investigações apontam que o proprietário da Placitude, Marcos Alexandre Veiga, chegou a ser nomeado chefe de gabinete em 2011. E nessa condição, a Placitude, a Mixserve e outros empreendimentos de fachada ligados ao empresário teriam continuado com a anuência do então prefeito Washington Góes a fraudar licitações, desviar recursos públicos e cometer outros delitos. Com informações do Ministério Público Estadual, Ednardo Lemos. A denúncia, jornalista Beto Almeida, é grave e enquadra o ex-prefeito Washington Góes em uma verdadeira saia justa para responder a todas essas denúncias. Desde o dia que saiu da prefeitura até a data atual, Beto Almeida, são pelo menos 7 anos da última gestão do prefeito Washington Góes e os dias atuais. 7 anos levou o Ministério Público Estadual, 7 anos, 4 anos correspondente à gestão Naomi Amorim. 8 anos já, mais 3 anos, né? Ou seja, 7 anos atrás, né? Essas denúncias. Ele deixou a prefeitura em 2016. Hoje nós estamos 20... Ele deixou a prefeitura no dia 31 de dezembro de 2016. E 16, exatamente. Ou então, seja, 8 anos, vamos bem botar demorada, lenta essa investigação, mas eu acho que o próprio Washington Góes se surpreendeu com a decisão do Ministério Público Estadual de denunciá-lo nesse esquema definido pelo próprio Ministério Público Estadual como um esquema criminoso de desvio de dinheiro público e de fraudes em licitações. Com certeza esse é daqueles esqueletos no armário que o ex-prefeito Washington Góes não gostaria de ver que fossem novamente retirados. Porque estão tratando aí, Luzenor, de denúncias pesadas no Ministério Público, falando de desvio de recursos públicos, fraude de licitação, peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, isso tudo entre os anos 2009 e 2016, quando ele administrou o município de Caucaia. Aliás, acho que é o único prefeito que conseguiu reeleição no município de Caucaia em toda a sua história. Para você ter ideia do quanto isso pode ter sido ruim, desastroso do ponto de vista da gestão de recursos públicos para Caucaia. E aí a gente já viu na matéria, o próprio Ministério Público disse isso, por conta exatamente dessa aliança feita com o português, que é o homem que mandava e desmandava, chegou a ocupar o cargo de chefe de gabinete e, lógico, que o Washington Góes foi muito beneficiado. Além de joias, teria recebido 3 casas milionárias com valor individual, cada uma de pelo menos
R$ 3 milhões em avaliação de mercado daquele período. Então você imagina o que isso pode ter gerado de prejuízo para os cofres públicos de Caucaia. E um detalhe, quando o Washington Góes saiu da prefeitura, não quis mais saber de política, nem de disputar mandatos eletivos. Mergulhou, caiu no ostracismo por decisão própria, também pela avaliação do Ministério Público Estadual. O Washington saiu muito bem, né, da vida pública. Pois é, Luciano, aí é que eu digo, sair da vida pública, ele saiu. Eu não sei se foi ele por decisão própria que ele se afastou. Ele sabia das condições em que ele deixou, das denúncias que ele iria enfrentar, dos processos que estavam aí a caminho, e enfrentar novamente um retorno à vida pública nessas condições, voltar aos holofotes nessas condições, é algo muito ruim para um médico, para ele que inclusive se fortaleceu, chegou ao cargo onde ele chegou exatamente por conta da atuação profissional dele, da presença que ele tinha no município. Então, eu não sei se no frigir dos ovos, isso é bom para alguém.